O que é ganhar? Né? O que é ganhar? Para mim é isso. Para mim ganhar, às vezes você perde um processo, mas você ganhou. Né? A questão de atendimento ao cliente. Eu falo muito isso, assim. O nosso propósito lá na Cates Advocacia é ser um elo do sentimento de justiça na sociedade. Então, como é que a gente vai ser um elo só? A gente pretende fazer o melhor atendimento ao cliente, né? A gente conseguiu ter esse método diferenciado que não era oferecido ainda, né? Então, a gente deu mais uma opção para o cliente de atendimento. Durante o processo de durante o processo judicial é uma parte do processo, né? Mas durante o processo de resolução do conflito, ele foi bem atendido, teve alguém que ouviu ele, explicou para ele qual era o direito, qual era a divergência jurisprudencial, pelo que a gente ia lutar, pelo que a gente ia cobrar, entendeu? Chegou no final, ele estava satisfeito, e aí a gente teve uma sentença de improcedência. E aí ele vai lá e diz, não, eu vou indicar vocês porque vocês me atenderam muito bem, eu saí satisfeito, entendi por que eu perdi e, e é assim que eu quero continuar sendo atendido e é isso que eu quero indicar para as pessoas que eu gosto, entendeu? Então, isso é ganhar. Quais eram os objetivos que a gente falou no início lá? Uh, mais receita em menos tempo, melhor qualidade de trabalho, melhor condições de trabalho, né? Sem aumentar muitos os custos. Então, quando a gente tem clientes satisfeitos, a gente tem clientes internos satisfeitos também, ou menos estressados, né? Tem uma coisa que se fala muito, começou a se falar muito na questão de quem trabalha com serviços, que é a clientefobia. Já ouviram falar? Muito advogado tem clientefobia, né? A gente fez uma pesquisa de mercado para a DVBox, para a gente readequar nossos relacionamentos, né? E aí a gente percebeu que os advogados, é engraçado isso, a gente percebeu que os advogados abandonaram o Facebook, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Eu peguei umas 10 postagens, assim, e fiz um paralelo para mostrar para o pessoal lá da DVBox. A mesma postagem no mesmo dia, pelo mesmo influenciador da área do direito, no Face uma ou duas curtidas, no Instagram 400, 500, 2.000, né? Daí eu fiquei me perguntando, mas por que eles não estão no Facebook mais? Por que o pessoal não está? Porque o cliente está lá. E o cliente está lá incomodando, né? E daí vocês pensam assim, qual é outro negócio, prestação de serviço ainda, que a empresa sai do lugar que as pessoas estão? Tem algum outro? Acho que não, né? Então eu achei aquilo muito, eu acho, pra gente ver como a gente é peculiar, né? O nosso mercado é peculiar. E aí a gente até tem pensado, olha, é válido ter o Face ativo e as pessoas terem contato contigo, é importante isso, quanto mais melhor. Mas também tem a questão da vida privada do advogado, que tem que ser adequada, enfim. Então a gente tem que achar meios de regular isso aí para fazer os advogados estarem no Face também, né? Ganhar algumas batalhas não significa ganhar a guerra, né? Se vocês forem pensar, vocês já leram Carnelucci, O Processo como Jogo? É um capítulo sensacional do curso de processo civil. Eu não sou processualista, mas eu gostei muito daquele capítulo. E ele fala que o processo é uma disputa, às vezes que ela sai da área racional, que ela começa no momento que há a tal da pretensão resistida, né? E aí o processo judicial, o que ele está substituindo? O que ele substituiu? Por que se criou o processo judicial? Para acabar com a autotutela, para acabar com a briga das vias de fato e transformar a resolução da lide em algo racional. Mas o espírito da disputa segue mesmo, entendeu? E aí o que acontece? Cada processo é uma briga, uma guerra, um litígio, exceto, claro, alguns processos que são obrigatórios, lá de jurisdição voluntária, enfim. Mas não significa que tu combatendo em alguns processos, se tu perder, tu vai ser derrotado, né?
como advogado, como gestor daquela equipe. Assim como ganhar algumas batalhas não vai fazer tu ganhar toda essa disputa, enfim. E tem uma coisa que o Sun Tzu fala, e vários repetem, né? A guerra pode te levar à ruína, certo? A gente tá em 2017, né? Faz 100 anos que aconteceu a Revolução Russa, e a Rússia fez um acordo para sair da Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque durante a guerra, o país estava tão destruído e acabado, porque pegava todos os investimentos que podia e largava no exército, e deixava a população sem comida, sem saúde, sem nada. E aí aconteceu a Revolução Russa no cenário interno, certo? Acabou com o governo daquele... Não me lembro qual era o czar, mas a guerra às vezes pode te levar à ruína antes dela acabar, né? Tu despende muito conteúdo ali. Então, o que realmente importa? Conservar a energia, aproveitar a energia e potencializar a energia, certo? Como é que a gente faz isso? Às vezes a gente persiste intensamente, né, em algo que não traz um resultado tão prático, e aí tu fica derrapando. Teu escritório chega lá no momento que bate num nível de ações e tu vai fazendo e ele não vai crescendo, e muda as teses do judiciário, e aí parece que tem aquela nova sensação de recomeço, sempre, né? Então, o que precisa fazer? Precisa a gente estudar melhor a energia despendida por cada colaborador e fazer com que essa energia seja aproveitada da melhor forma possível. Pode parecer um pouco subjetivo tudo isso que eu estou falando, mas é importante isso aqui, ó, cuide do seu exército. Se vocês forem líderes de algum escritório, tem que pensar em um por um, se importar com as pessoas, entendeu? Saber o que elas fazem durante o dia no trabalho e se importar com a vida delas pessoal. O seu cuidado faz a diferença. Se você despender um cuidado nas tarefas delas do dia a dia e também dar essa empatia e saber e se interessar pelo que acontece na vida das pessoas, elas vão se dedicar mais, elas vão ser mais motivadas para participar do grupo que elas fazem. Então, digamos que isso aqui seria o seu cuidado, né? Se você não fizer, vai seguir por esse caminho, o crescimento do seu escritório. Agora, se você cuidar de todos os procedimentos e todas as coisas que elas fazem e dar esse suporte físico para a sua equipe, com certeza o seu escritório vai performar, né? Então, imagine uma estratégia, se vocês têm uma equipe, sendo líderes de escritório, e daí cada um vai ter o seu escritório, a sua realidade, mas tentem se colocar se vocês tivessem um escritório, por exemplo. Uma equipe pequena, motivada, mas sem qualificação e sem experiência. Na área de vocês, que tipo de ação vocês iam pegar? Né? Mais complexas, mais difíceis? Ou talvez algumas ações mais simples, né? Mais acessíveis para aquelas pessoas que estão começando na sua área, certo? Uma equipe grande, desmotivada, mas com qualificação e experiência. Né? Que estratégia vocês fariam para fazer esse escritório dar certo? Né? Então eu vejo que vocês, todos aqui, vocês são líderes. Né? Talvez daqui a 2 anos, eu estava falando para um dos participantes aqui antes, talvez todos vocês sejam palestrantes sobre transformação digital, porque vocês são early adopters ou inovadores ainda na área. Então, talvez daqui a 2 anos, todos vocês estejam aqui na frente, certo? Pensem assim, sendo líderes, equipe grande, desmotivada, mas com qualificação e experiência, é difícil de lidar, né? Certo? E uma equipe gigantesca, desmotivada e sem qualificação e experiência. Dá para piorar mais um pouquinho. E tem escritórios assim, né? E tem escritórios assim que fazem muito dinheiro, certo? E não se importa que seja assim, né? Talvez essa aqui seja a minha preferida. Acho que vai ficar melhor. O que vocês acham? Uma equipe pequena, motivada e com qualificação e experiência. Né? Então a gente tinha 4, 5 anos atrás uma equipe pequena, motivada, mas sem qualificação e experiência. O que a gente fez? A gente escolheu lá na Cates Advocacia uma ação
simples. E aí, nesses 2, 3 anos, a gente se dedicou àquele tipo de ação. E todo mundo aprendeu bastante sobre aquilo, mas nesse meio tempo, a gente investiu em qualificação da equipe. A gente priorizou a qualificação da equipe. A gente tentou fazer treinamento interno, inbound, né? Não deu muito certo. Todo mundo que pedia para mim parar de incomodar. E daí a gente começou a terceirizar, comprar curso EAD, passar para o pessoal. E a gente decidiu que a gente ia pagar 50% da pós-graduação de todo mundo que se formasse, né? E foi o melhor investimento que a gente fez, sem dúvida. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem isso aqui, né? E com isso a gente consegue fazer que o escritório vá para outro patamar, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia de curto prazo, para agora, com a equipe que a gente tem agora, mas ter uma estratégia também para médio prazo, daqui a 2, 3 anos, entenderam? Se é isso que vocês querem fazer, serem líderes de escritório, né? Mas qual é a sua guerra? Já pararam para pensar quais são os meus valores, o que a minha turma lá gosta de fazer, e o que elas... De repente é melhor começar pelo que elas não gostam de fazer. Isso aí é uma coisa que une bastante, né? Vai funcionar. Enfim, qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? O que é um negócio no escritório de advocacia? É aquela ação lá que escolhi para fazer? É aquela persona? Qual é o seu negócio? A gente estava discutindo no almoço agora. Qual é o negócio dos advogados? Eu acho que isso está mudando, né? Está mudando muito principalmente porque o judiciário está se fazendo cada vez mais ausente do que é o conceito de justiça. O que é justiça? Quem é que vai entregar a justiça? Né? Quem entrega pão é o padeiro, né? Fácil. Quem entrega justiça é o judiciário? Não. Cada vez mais ausente da sociedade, né? Então, qual é o negócio do seu time, né? Seu negócio é justiça. O negócio do advogado, em primeiro lugar, é justiça, entenderam? E o que é justiça para vocês? Cada um tem um conceito. A gente está trabalhando no escritório agora, refazendo o brand, a gente vai lançar um site novo ano que vem, e o principal objetivo que a gente vai fazer uma imersão, tipo essa aqui, só com o pessoal do escritório, para discutir entre nós o que é justiça para nós. E aí, multidiversidade, a gente quer entrar, porque mostrar para nós, justiça vai muito além do financeiro, entenderam? Mas é uma questão de responsabilidade e de ser justo consigo mesmo, entenderam? E a questão é isso que a gente tem que abordar. Qual é o meu conceito de justiça, né? Tem muita gente que acha assim, justiça é bandido preso ou bandido morto. É um conceito de justiça e tem que respeitar. E tem uma parcela da sociedade que acha que é isso mesmo, entenderam? Não é o meu. Bom, hiperespecialização para pequenos escritórios. Falo muito em hiperespecialização, todo mundo falou em especialização. O Robertson falou em especialização e ele nem é do direito, né? Então não é só nós que falamos disso. Hiperespecialização para pequenos escritórios é fundamental, porque se a gente é pequeno, a gente tem uma equipe pequena, mais ou menos qualificada, ela consegue abordar da forma com mais alta qualidade se tu hiperespecializar, certo? Tranquilo, né? Todo mundo entendeu bem isso. E hiperespecialização para grandes escritórios. É a mesma coisa, porque se vocês forem pensar, por mais que tenha 1000 advogados no escritório, cada um tem que se focar em alguma coisa. Cada um tem que ter seu grupo, seu time lá dentro daquele grande escritório, né? Na verdade, são pequenas panelinhas dentro de um grande escritório que se relacionam e que atendem alguma parte da demanda, né? Então, grandes organizações, na verdade, são inúmeras pequenas organizações atuando de maneira interligada, coordenada e com objetivo comum. Isso é uma grande organização, né? Super bancas jurídicas, na verdade, são várias pequenas bancas jurídicas, né? Com menos mobilidade para mudanças. Então, imagina lá um escritório com 500 advogados. Vamos mudar, fazer amanhã a transformação digital, aderir a tudo que precisa? O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter um puxando o freio de mão, né? Ou 50, ou 150 puxando o freio de mão. Então, é muito difícil tu mudar a direção de uma grande organização. E como vocês falaram aqui,
não tem ninguém que trabalha em escritórios ou lidera escritórios com mais de 100 pessoas, né? Ou seja, vocês têm uma vantagem competitiva, certo? Tem que pensar nisso. É preciso ser fluido, é preciso reaprender a atuar no novo mercado jurídico. Ser fluido, deixar as coisas acontecerem. Pensar fora da caixa, né? Como eu falei, o processo como jogo, Carnelucci. Ele fala que o processo ele não começa quando o processo iniciou no judiciário. Ali ele já existe há muito mais tempo. O que é o processo? O processo de resolução da lide começa quando surge a lide. Aquela teoria geral do processo 1 lá, que ninguém, quando eu falo, ninguém gosta. Mas como é que tu lembra disso, né, Edu? Mas é útil, né? Então é uma disputa, uma batalha. O advogado como jogador, o que ele é? Ele é aquele cara que apresenta a antítese, a antítese. Ele é o concorrente, ele é o soldado, é um dos soldados, né, naquela batalha, certo? E o que é a gestão de escritórios de advocacia? A gestão de escritórios de advocacia, ela nada mais é do que o planejamento, execução de dezenas de centenas de batalhas disputadas simultaneamente, coordenadamente e racionalmente, certo? Ou seja, tem que saber estratégia de guerra, senão não faz gestão de escritório, certo? Transformação digital na advocacia, então. A disputa judicial em outro patamar. O que acontece? Bom, grandes escritórios, bancas que atuam para grandes corporações. Tem um escritório aí, ele atende 8 empresas que têm quase 200 mil processos. Um escritório. 450 advogados numa sala só, num galpão só em Bauru, lá em São Paulo. Então, ele tem um sistema de gestão próprio só para ele. Então, eles contratam correspondentes no Brasil inteiro com o sistema dele, certo? O INSS, para entrar um pouquinho na minha área, 3 mil procuradores federais defendendo o INSS, 28 mil intimações por mês para serem distribuídas. Vocês acham que eles já começaram a transformação digital? Eles têm um sistema chamado Sapiens, que já está há muito tempo já sendo utilizado. Então, eles estão lá na frente. Quem é que está ficando para trás? Nós, advogados, que eu acho que tem alguma exceção aqui, que não atua com pessoa física, com população em geral, população segmentada, todo mundo, né? Então, nós estamos ficando para trás. Então, como eu falei, governos dos grandes bancos e grandes corporações já vivem a transformação jurídica digital. Mais rápido, mais profundo e mais complexo, mais qualificado e mais eficaz. Porque tudo fica mais rápido, e aí sobra mais tempo para o advogado, para os colaboradores fazerem o que eles fazem com maior profundidade, porque eles têm tempo para se aprofundar na matéria jurídica, né? Então priorize a mudança, essa é a minha dica, priorize, não deixa para... vou fazer ano que vem, 2018, já está acabando o ano. Não, vai fazer quarto agora, quando voltar para o escritório. Conscientize seu time que isso é necessário, coloque em prática agora, seja digital e não apenas pretenda ser digital. Encoraje sua equipe, né? Isso aqui é um problema que a gente vê, equipes médias. Não deixa que ninguém resistente adie a transformação, a adesão às coisas que vocês precisam aderir. Dê atenção às reclamações, porque é importante cuidar que as pessoas têm de resistência, que elas têm de objeção para aderir a uma plataforma, para aderir ao marketing digital, mas não ceda, senão não vai sair do lugar. Vai lá, ouve o que ela tem para falar, responde para ela e convence ela de que ela tem que aderir, certo? Essa nova luta já está acontecendo sem você. E... vai continuar a lutar com paus e pedras? Essa é a minha pergunta. Por quanto tempo? Esperamos que não, pois precisamos de você lá conosco. É isso que a gente pensa. Fechou, isso aí.